todos, bem-vindos ao Caras do Franco de hoje. Recebemos e com muita honra um artista. Eu prefiro chamá-lo artista porque a sua intervenção, apesar de ser uma intervenção técnica, ele está envolvido em vários projetos do ponto de vista de concepção, acompanha os artistas e o seu trabalho, mesmo sendo técnico, faz parte de tudo quanto se pode ver em palco. Ao nível da música, sobretudo, mas claro, noutras expressões artísticas como a dança. Vive em Moçambique há sensivelmente 15 anos. O seu trabalho não só tem claramente uma relação com a programação do Franco, mas através de uma casa importante para a música e para a arte aqui na cidade de Maputo, tem contribuído para a afirmação do circuito criativo, o Gil Vicente. É muito bem conhecido pelos artistas e pelo público, por ser uma pessoa acessível, uma pessoa extremamente simpática e de grandes afetos. Paulo Borges, muito obrigado por mais uma vez aceitar o convite para estar aqui conosco. Um episódio que não devia ir ao público é que esta é a segunda tentativa de conversa. A primeira conversa que tivemos não teve som. Para um engenheiro de som. Como é que se explica isto, Paulo? Muito obrigado pelo convite primeiro. Realmente é verdade, é a segunda tentativa. Espero que dê certo. Não, mas vai com certeza dar certo desta vez. É um prazer estar aqui à conversa contigo, David. Já nos conhecemos há vários anos. É um prazer estar aqui contigo nesta entrevista. Nice. Então, Paulo, vamos falar da tua vida no Gil, no Franco, em Portugal, a tua relação com Macau e como é que isto hoje em dia faz sentido, esses lugares todos que fazem parte do teu percurso. Mas a primeira pergunta que eu coloco é a seguinte: quem tu és, Paulo? Portanto, Paulo Borges, nasci em Leiria, Portugal. Mais ou menos com 2, 3 anos de idade vou viver para Macau com os meus pais, onde passo a minha infância, adolescência, passo bons momentos da minha juventude. Foram quase 15 anos lá também. Depois volto para Portugal, onde faço a minha formação em gestão hoteleira. E mais tarde, no final do curso, venho para Moçambique, onde passo a tomar conta do Café Bar Gil Vicente. Que é um negócio de família, não é? Exatamente, estava com o meu pai e depois vim para cá eu e a minha irmã e tomámos conta durante mais, já com 15, 16 anos. E onde tudo começou, portanto, onde eu começo por me descobrir como técnico de som. Portanto, estuda hotelaria, viveu em Macau 15 anos, vem a Moçambique, o senhor Rui, não é? O seu pai, um grande senhor também, acaba por ser uma guia muito importante para aquilo que viria a ser a sua vida dedicada à arte e à criatividade. Tens a sensação de que isto de criatividade, de novos desafios, novos horizontes, sempre fez parte do seu DNA? Quando olhamos para a sua infância, até 2 anos, estavas a ser de Portugal para Macau. Sentes que isto sempre esteve no DNA? Sim, realmente essas mudanças de países, que já ter vivido em 3 continentes diferentes e ter experienciado esse tipo de culturas diferentes, contribuiu bastante para a influência artística e neste caso sonora que eu tenho hoje como técnico de som e produtor cultural. Ajudou-me bastante a ver vários pontos e várias maneiras de ver o mundo. Ensinou-me bastante. Portanto, Europa, Ásia, África, né? Exatamente. Como é que um português que viveu nestes 2 contextos se integra numa cidade moçambicana, numa cidade africana bastante diversificada do ponto de vista de arte e cultura? Como é que se integra? Vindo calhar no Café Bar Gil Vicente, realmente foi uma grande escola que me permitiu me integrar muito facilmente na cultura moçambicana, porque é um espaço onde semanalmente estava em contacto com vários tipos de artistas, desde os mais famosos aos iniciantes, o que me permitiu em alguns anos já fazer parte e conhecer a maior parte do mercado cultural em Moçambique e estar em direto contacto com estes artistas, em criações novas, em espetáculos diversos, o que me ajudou a uma rápida integração e, acima de tudo, a um gosto pelas artes
causado com os vários artistas que vinha a conhecer aqui, desenvolveram em mim um gosto pela parte técnica, a parte cultural, que estava um bocado, já vinha escondido dentro de mim e que veio a aparecer com mais relevo aqui em Moçambique. O Gil Vicente, que vai ser o mecanismo de contacto com o Franco, os artistas que vêm aqui ao Franco. Eu acho que é importante percebermos isto. O Gil Vicente, que primeiro é um espaço que está sob gestão de seus pais, o senhor Rui Borges, e que também já estava muito ligado aos artistas e à cultura desse país. Mas é um espaço que por si só também acabou por ser um local de registro da história da própria música moçambicana. Quais são as grandes memórias que tem desses primeiros anos, quando chega aqui a Maputo, encontra Gil Vicente com vários artistas a entrarem para atuarem, se mostrarem num espaço que já tinha um grande público, não é? Sim, realmente era um espaço que já tinha uma referência no panorama musical em Maputo. O que se passou foi que começámos a desenvolver cada vez mais noites, abrir o espaço para mais espetáculos e uma maior diversidade de estilos musicais. E foi fantástico, porque tive a oportunidade de conhecer os artistas de peso moçambicanos, que muitos eram amigos da minha família. E entretanto também, mas sobretudo o grande privilégio que tive foi crescer com a nova nata da música moçambicana. Portanto, eu hoje posso olhar, vou a qualquer espetáculo e os músicos que estão em cima do palco, eu sei a história de cada um e sei como começaram. Os bastidores. Os bastidores do processo, até eles estarem ali hoje. Portanto, a maior parte das bandas que estão hoje a atuar em Moçambique, eu tive o privilégio de fazer parte do início da carreira deles aqui no Gil Vicente e em Maputo. E depois, claro, aqui com a ligação com o Franco, começa a partir daí exatamente, trazendo-os para um palco maior. E uma espécie da nossa relação de vizinhança que temos aqui, então, naturalmente desenrolou-se esta nossa relação. Okay. E houve necessidade de fazer de Paulo, que estudou hotelaria, num técnico de som. Como é que essa transição acontece? Acontece exatamente no Gil. Eu, quando cheguei, tínhamos alguém que fazia a parte técnica, mas ao longo dos anos foi havendo, como fomos aumentando cada vez mais a quantidade de espetáculos, houve uma necessidade de alguns eventos eu ter que operar a mesa que já lá estava, ligar porque o técnico não veio. E nesses dias eu acabei tendo que mexer e comecei a gostar. Fui investigando mais, fazendo cada vez mais espetáculos e assim comecei a desenvolver um gosto pela parte técnica que tenho desenvolvido ao longo dos anos e foi fundamental aquele início. Foram mais de 3.000 espetáculos a misturar ali e isso ajudou-me bastante a crescer como técnico. E de repente, pam, não é? Uma nova fase, a relação Gil Vicente e Franco. Lembra-se do contexto em que surgiu isto? Conta-nos. Ao início, primeira vez que entrei, que fiz aqui uma produção com o Franco, portanto estava a trabalhar com o Jorge Domingos, nós tínhamos gravado um DVD ao vivo no Gil Vicente com ele, e então viemos aqui ao Franco para fazer o lançamento desse mesmo DVD, e foi o meu primeiro contacto aqui com o Franco, exatamente como produtor, neste caso, do Jorge Domingos. Antes disso só tinha vindo como espectador, assistir a alguns eventos. Então a minha relação começa aí no lançamento do DVD de Jorge Domingos e depois desenvolve-se naturalmente uma pilha de concertos por aí fora e viagens e etc. Primeiro inicialmente como produtor e depois comecei a vir também como técnico de algumas bandas e depois fazendo parte de alguns festivais e outros conceitos que
que foram aqui criados. Boa. Paulo, é bem verdade que o Gil já estava afirmado e Paulo Borges, a partir de Gil, conheceu tantos artistas que já estavam conectados também, não só à casa, mas ao circuito criativo local, né? E disso iremos falar mais à frente, quando olharmos o Gil Vicente como um espaço que é vamos lá, a fonte para o Franco também alimentar a sua programação ou os festivais da cidade alimentar a sua programação. Mas eu quero perceber o seguinte, como é que o Franco também acabou por contribuir para que o Gil Vicente desse passos mais ousados, mais ambiciosos e se colocasse num lugar mais especial do ponto de vista de cisura no lançamento de artistas e de novas tendências da música? Sim, depois o Gil Vicente e o Franco estabeleceram várias parcerias e criámos vários festivais e eventos ao longo do ano, específicos de vários estilos musicais, em que a experiência trazida de Gil Vicente me permitiu saber que artistas nesta área existiam, que o Franco se calhar não tinha esse conhecimento ainda e que foi possível eu poder trazê-los para um palco maior e criarmos esta relação de uma rampa de lançamento de novos artistas. Neste caso, quando chegam aqui ao Franco, já é mais quase uma afirmação dos artistas no próprio panorama cultural de Maputo e de Moçambique. Então foi esta simbiose de criação de vários eventos em parceria que ajudou tanto o Gil cada vez a afirmar-se mais como um agente cultural da cidade e adquirir cada vez mais experiência na parte de produção, área técnica, cultural. E sempre este cuidado de ter o Gil Vicente como uma base para alimentar essa programação. O que essa responsabilidade também sempre vos remeteu como Gil Vicente? De pensar que o Franco está atento aos vossos cartazes. Estou a falar do Franco, mas podia estar a falar do próprio Asgo ou de qualquer outra plataforma de música ou de arte que encontra no Gil Vicente o presente, mas também o futuro da arte. Como é que isto também vos desafiou a pensar no processo de seleção dos artistas, no conceito, nas questões técnicas todas? É isso. Acho que a grande coisa que se fez ali no Gil foi realmente abrir espaço a todo o género musical, artístico, e isso permitiu que os vários festivais, as várias casas de pasto culturais que existem pelo resto do país facilmente pudessem ir ver o que estava a acontecer, qual é que era o panorama cultural, porque eram espetáculos de terça a sábado, portanto eram capazes de ser 5 a 7 espetáculos por semana. E então realmente marcámos uma era, um tempo que se quisesse alguém aqui na cidade saber o que é que existe em Maputo, portanto, se acompanhasse uma semana no Gil, ficava logo com uma boa impressão de que desde a música jazz, ao rock, ao reggae, à música tradicional, aos artistas mais conceituados, que também passavam sempre ao fim de semana, mas sempre havia espaço para os novos projetos. Então, a partir dali era quase como como é que posso dizer, era a partir dali que surgiam a fonte sagrada, a fonte de inspiração para os novos projetos. Então sempre tivemos uma boa relação com várias instituições culturais, festivais, com os quais, como já deste o exemplo do Asgo, que somos parceiros e que desde o início... O famoso palco Gil Vicente. Exatamente, tivemos um palco durante vários anos no Asgo, que realizámos a Batalha das Bandas, que os vencedores iam para o Asgo. Então tivemos sempre esta relação muito próxima com os outros atores culturais da cidade, no que diz respeito a darmos a conhecer o que de novo e de bom estava a acontecer aqui em termos musicais. Okay.
Mas sinto também que a uma dada altura o Gil quis crescer do ponto de vista de alcance. O público não diria só ao nível do público, ao nível da visibilidade, ao nível da própria, vamos lá, visão comercial e de marketing, acho eu, e vai me corrigir, isto é uma conversa, Exato. é a minha percepção. Porque eu acho que, por exemplo, ampliar aquilo que era a programação de Gil em termos de música reggae aqui no Maputo Reggae Slam foi esse passo de querer tornar o reggae num produto cultural válido e que tem alguma coisa a acrescentar no setor criativo na cidade de Exatamente. Maputo e no país. Vamos começar, se calhar, pelo reggae, depois iremos ao Punhos no Ar. Exatamente. Sente que é isto que vos guiou ou houve outros fatores que fundamentaram esta ideia? Não, sim, foi exatamente isso. Nós a vermos que tínhamos uma quantidade elevada de artistas fazedores do reggae E bons, não é? e bons, Yeah. com visibilidade internacional e que realmente aqui o público não os conhecia, ou pouco público os conhecia. E tendo grande qualidade nessa área, em parceria com o Centro Cultural decidimos criar o Maputo Reggae Slam, que pretendia exatamente juntar o melhor que a gente tem de Moçambique, trazendo alguns artistas internacionais para haver um intercâmbio, criando um festival que os permitisse se expor a um público maior e com uma visibilidade maior que tínhamos no Gil. Aqui temos condições fantásticas para poder desenvolver todo o tipo de espetáculos. Então foi fantástico esta abertura do Franco a ter aceito este projeto. Com isso já conseguimos levar várias bandas também para fora, para outros países para atuar, criar ligações entre artistas que já fizeram música juntos. Portanto, foi uma abertura muito grande para este grupo de fazedores de reggae que estava um bocado esquecido, mas que tem uma qualidade tremenda. Temos artistas que são reconhecidíssimos lá fora e que precisavam de um espaço, de um palco grande, um público grande, para realmente mostrar todo o seu valor. Então foi fundamental esta ligação com o Centro Cultural na criação do Maputo Reggae Slam, que tanto permitiu-nos a nós ter uma outra visibilidade como produtores, bem como abrir este espaço para os artistas divulgarem os seus trabalhos. Mas também é a altura esta de perceber isso, não é? Como é que o Maputo Reggae Slam, nesta parceria entre o Gil Vicente e o Franco, hoje em dia, de facto dá sinais de que valeu a pena iniciar essa etapa para a história do reggae nacional. Acho que o Maputo Reggae Slam acaba por ser isso, não é? A síntese de vários processos que caracterizaram a história do reggae nacional, porque é ali onde se encontram todos e diversas gerações. Só para dar o exemplo, até Stewart, que não é conhecido necessariamente como músico de reggae, que tem um grande tema de reggae muito conhecido também, música quente, já esteve no Maputo Reggae Slam com Teixeito. Portanto, acaba por ser também um espaço onde discutimos a própria história do reggae, os processos todos que caracterizaram o reggae nacional. Esses anos depois, é bem verdade que é muito triste. Agora com a pandemia não é possível ver aqueles concertos e aquela energia do Maputo Reggae Slam. Mas sente, Paulo, de facto que o reggae está a dar e deu passos sólidos para se tornar num ritmo que é capaz de ser um produto cultural que possa circular e ter um mercado muito próprio, mais independente, mais sólido? Sim, o reggae tem um mercado muito grande, especialmente internacional neste momento, e o Maputo Reggae Slam veio exatamente trazer de volta o reggae a Moçambique, porque, como tu disseste, o Stuart já tinha um hit de quase há 20, 30 anos atrás, que era reggae. Não só pode-se ouvir influências de reggae nos Goruan, em vários outros artistas que já gravaram. O Majid Moussa fez um grande êxito também com o reggae. Quer dizer, então o reggae já existia aqui, só que andou um pouco esquecido e ao fim de alguns anos apareceram realmente bandas dedicadas ao reggae. Artistas que também, por sua experiência de vida, alguns que foram para viver para fora, voltaram, trouxeram outras dinâmicas e criaram bandas de vários bandas e projetos
quando se fala de reggae, não é? O Maputo Reggae Slam veio tentar abrir toda a vertente. Temos o dub, temos o sound system, que são DJs, temos as bandas, Temos o lifestyle também, não é? Exatamente, Temos o lifestyle, o modo de próprio vida. lifestyle. Portanto, nós incluíamos no próprio festival a gastronomia, o artesanato. Portanto, tentávamos realmente trazer a cultura reggae aqui aos Jardins do Franco. Isso foi realmente um passo fundamental para que estes músicos passassem a ser vistos como tal. A partir de um outro ponto de vista, Exatamente, e Yeah. serem levados mais a sério, acima de tudo. Muita gente, aos primeiros festivais, as pessoas vinham ter comigo a perguntar se eles eram moçambicanos. Quer dizer, são artistas que já cá estão há anos a trabalhar e muita gente não tinha esse conhecimento. E felizmente hoje em dia já temos artistas que gravaram álbuns na Jamaica, outros que são muito conhecidos aqui ao lado na África do Sul, já viajaram para vários países para atuar. Portanto, foi um marco importante na cultura moçambicana, especialmente na música reggae. E claro, dentro dessa mesma conversa, um outro género que através das noites e até tardes de hip hop no Gil Vicente acaba por ganhar uma consolidação grande, uma parceria aqui já triangular, não é? Entre o Gil Vicente, Nesta Vida e Entretenimento e o Centro Cultural Franco-Moçambicano, um festival que de alguma forma também está a discutir este novo espaço para o próprio hip hop, para o próprio rap como ritmo, mas o hip hop como cultura, como movimento. Fala-me do Punhos no Ar. Que passos deu através da sua presença aqui nos Jardins do Franco e, claro, com a vossa intervenção muito importante como Gil Vicente, assim como Nesta Vida e Entretenimento? Sim, realmente o Punhos no Ar, portanto, mais uma vez o Gil como ponto de partida. Tínhamos sempre, todas as semanas, espetáculos de hip hop. O hip hop sempre foi um cenário muito importante em Moçambique e que arrasta multidões. E durante alguns anos o hip hop foi muito desenvolvido em locais mais pequenos, digamos num espaço mais underground. E eu notei que também estávamos com uma qualidade imensa e uma quantidade imensa de artistas de boa qualidade no hip hop e que precisávamos de um espaço maior para eles. E eles precisavam também de um palco maior, mais responsabilidade, cada vez ganhar mais profissionalismo com as suas atuações em palcos de maior dimensão. Então aproximei-me ao Franco e de salientar mais uma vez a abertura da direção, foi fantástica, que permitiu a entrada destes novos conceitos. Criou-se o Punhos no Ar e, claro, também fui pedir ao Pierre, da Nesta Vida Entertainment, para se juntar a nós. Your Dog. Pois ele também, como produzia um programa de televisão, tinha o conhecimento de vários artistas nas províncias que também estavam afastados, porque não estando em Maputo não é tão fácil de conseguires mostrar ao público. Então o Festival de Punhos no Ar é o Festival Nacional de Hip Hop. Essa foi a ideia, era torná-lo num festival nacional, trazendo sempre artistas das províncias para virem atuar. E tem sido fantástico, já este ano já é a 6ª edição, já tivemos todas as províncias aqui a atuar, e permitiu que estes artistas que realmente estavam um bocado esquecidos conseguissem criar intercâmbios e mostrarem-se de maneira que mesmo quando lá estivessem conseguissem ter os contactos para conseguir divulgar as suas músicas. Então o Festival Punhos no Ar criou essa ponte muito importante para os artistas. Estamos quase a terminar a nossa conversa, mas há mais 2 temas que eu quero aqui explorar na nossa conversa. O primeiro, eu estava a ler Bíblia há dias e vi nomes muito especiais: Paulo, Tiago e Pedro. Estão na Bíblia esses nomes? E vocês andaram aí pela África, não é? Conta
conta-me lá essa tour. Não, é pá, Conta-me lá essa tour aí. Conta-me lá essa tour que vos juntou mais uma vez. É isso, olha, foi mais uma oportunidade que o Centro Cultural nos deu, das várias, foi uma turnê por África, foram mais de 10 países com o Tiago e com o Pedro, dois artistas fantásticos que criaram um projeto, um cineconcerto, em que concorreu pelo Instituto Francês e foi escolhido para atuar em 10 centros culturais por África. Então foi um mês e alguns dias de espetáculos, o que em termos de técnicos para mim foi fantástico, porque foi um desafio de em cada sítio encontrar salas diferentes, equipamentos diferentes, mas tentando sempre manter a originalidade do nosso espetáculo, reproduzindo de uma maneira igual ou constante de evento para evento, e foi uma experiência fantástica. Tivemos atuações incríveis, recordando no Festival de Cinema em Madagascar. Tivemos um auditório mais de 5 minutos em pé a aplaudir-nos quando a nossa atuação. Portanto, estávamos muito nervosos porque nesse festival realmente eram só diretores de filmes, produtores de mais alto nível do cinema. Então foi realmente uma pressão alta, mas depois de ver aquela sala 5 minutos a aplaudir-nos foi fantástico. E sobretudo a experiência de estar este tempo com esses dois grandes artistas foi um privilégio. E também eu tenho visto, e todos obviamente já ouvimos Paulo, não só como produtor de Punhos no Ar, ou Maputo Reggae Slam, ou a programação do Gil, mas também engenheiro para vários projetos. Esse projeto, a colaboração com Pedro e Tiago, mas também como engenheiro de outros grandes agrupamentos, grandes coletivos, grandes bandas aqui. Fale-me das memórias que tem dessas bandas e quais são as bandas que mais o marcaram, os artistas que mais o marcaram e fizeram perceber o sentido de missão neste trabalho de contribuir para a arte e para a cultura. Felizmente tenho o privilégio de trabalhar com os maiores artistas deste país, desde os mais famosos ao menos famosos. Acompanho vários e fiz parte da carreira de muitos deles como técnico. E sem dúvida alguns momentos foram marcantes, especialmente aqui, falando de espetáculos que ocorreram aqui no Centro Cultural. Artistas como o Azagaia, os 340 Mil, Stuart, Amingas, mas em especial, mais recentemente, tive a oportunidade de trabalhar com os Goruan. Regresso, não é? Exatamente, porque foi uma banda que desde miúdo o meu pai me fez ouvir, eu escutava, conhecia as músicas desde criança, e agora, passados estes anos todos, poder estar a fazer som para eles foi realmente emocionante. Não tenho palavras para descrever o bom que foi trabalhar com estes senhores da música moçambicana, e não só, vários. E depois tem os novos artistas, desde os Grenma, o Razai Trim, a Zagaia, sei lá, tantos e tantos, Muticoma, Timbila Muzimba. Tenho o privilégio de poder compartilhar o palco com muitos destes artistas. E só posso agradecer este percurso e agradecer ao Franco por tudo o que tem-me deixado de fazer aqui com eles. Muito obrigado, Paulo, pela presença. Espero que tenha corrido tudo bem. Pessoal, está garantido, não é? O áudio, tranquilo. Obrigado. Obrigado. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Yeah.